Ó, por que que eu vou integrar semiologia com patologia? Porque se vocês forem prestar atenção, semiologia está muito mais perto do doente e a patologia está muito mais perto da doença. Concorda ou não? Sim. Se vocês forem prestar atenção, a semiologia estuda o doente e a patologia estuda a doença. E elas não são a mesma coisa. Você conhece o seu João que é diabético. E você vê ele tem umas complicações do diabetes, e ele chega com o exame, a glicemia está alta, e ele está reclamando que a perna dele está formigando, porque ele já tem neuropatia diabética. E aí, por causa disso, ele começou a ter uma feridinha na perna, está com medo de amputar a perna, porque o vizinho está com diabetes e amputou a perna. Todas essas experiências de adoecimento, você vê na semiologia. Quando você transforma isso e classifica e dá um diagnóstico e trata, aí você está entrando para a clínica mesmo, né? E no final das contas, na prática, todo dia, a gente lida só com doentes, a gente não lida com doenças. Porque a doença é uma abstração do doente. A doença é criada. Doideira, né? A doença, como entendimento patológico, é um conceito, pô. É uma coisa que a gente criou, cara. A gente foi lá e deu um nome. A gente classificou e deu um nome. Então é uma criação humana, assim. Então ela é abstrata. Então eu brinco que a gente não vê o diabetes por aí. A gente só vê diabéticos. E a gente vê diabéticos e a gente vê assim, bom, mas todo mundo... Eu vejo 100 diabéticos. E são 100 diabéticos tipo 2 diagnosticados mais ou menos na mesma época. E todos os 100 têm uma doença completamente diferente, assim. Eles têm umas semelhanças, assim, mas são experiências muito diferentes um do outro. E aí você abstrai, e se você consegue dizer que todos são diabéticos, porque a miúde, em resumo, no núcleo, são a mesma doença, mas a expressão dessa doença é muito diferente entre um diabético e outro diabético. Ok? Então, quando a gente não conhece a doença sem o doente, não tem jeito. Não tem jeito de conhecer a doença sem o doente. Como se fosse uma simulação por computador. Não tem jeito. A gente conhece a doença através do doente. E aí, por exemplo, tem gente que acha que o grande problema da medicina, a medicina ia ser muito legal se fosse só a doença, né? Porque o mais chato da medicina é o doente, né? Tem gente que vai fazer rádio. Porque a galera vai fazer rádio, anestésio, patologia. Não gosta de doente, gosta de doença. Entendeu? Estética. Não gosta de doente. Porque doente não faz estética, né? Doente quer ficar vivo. Não bonito. Aí, por que a gente vai usar caso clínico? Porque a gente vai partir do doente para chegar na doença. A gente vai partir daqui para cá. Então a gente vai fazer isso no ambulatório de semiologia, a gente vai, através do doente, a gente vai conhecer as doenças e a gente vai estudar as doenças. Beleza. Essa transição entre o problema e o diagnóstico, vamos colocar aqui, em vez de ser doença, eu vou apagar onde é que apaga aqui. Opa! Vamos escrever aqui que aqui é o diagnóstico. Essa transição ali é uma série de traduções que a gente faz. Porque quando você está doente, que você não está bem, e você está sentindo algum desconforto, e geralmente é algo desagradável, que te causa mal, e você pede ajuda,
Eu não gosto que... Eu gosto de chamar que isso é um problema. E você tem um problema e você precisa de alguém para resolver esse problema. Algo é um obstáculo para a sua vida normal. E a doença é justamente isso, ela é um obstáculo para a sua vida normal. Ela te preocupa, você sente dor, você não consegue trabalhar, você não consegue conversar com as pessoas, você não consegue viver. E aí você vai pedir ajuda para o médico, porque você acredita que essa experiência ruim é um sintoma de uma doença. A ideia de sintoma e sinal é uma ideia médica, ok? E aí, quando o doente chega, a gente traduz os problemas dele em sinais e sintomas. Aí eu traduzo, eu faço a primeira tradução de algo leigo para algo técnico. Porque quando eu falo que existe um sintoma e um sinal tem uma definição precisa. E essa definição, ela é específica. Ela não pode ser ambígua, porque a gente está falando de linguagem médica, científica, então ela não pode ser ambígua. Eu vou dar o exemplo que eu sempre dou, porque é o exemplo que vocês sempre erram. Sempre erram. Ó, por exemplo, a pessoa chega com um problema lá e vai para consulta e ela fala assim: doutor, eu tô com tontura. Eu tô tonto. Ok? E tontura é um termo ambíguo, é um termo inespecífico. Eu não sei que tipo de experiência o paciente tem para dizer, para ele chamar essa experiência de tontura, certo? E aí eu vejo muitos de vocês chamar esse sintoma de... O que é esse sintoma aí? Tontura é o quê? Viu? Errou. E tontura não é vertigem. Calma. A tontura do paciente que te procurou pode ser vertigem. Mas existem experiências semelhantes que vai ser chamado também de tontura e que não é vertigem. Ok? E aí, para eu traduzir tontura para vertigem, eu preciso que esse paciente me descreva a tontura de um jeito que é compatível com vertigem. Porque vertigem tem uma definição específica. Específica. Quando eu falo definição específica, eu estou dizendo ela não se deve confundir com outra coisa. Vertigem é o que é. Tecnicamente, vertigem é o quê? O que é vertigem? Não. O que é vertigem? Ó, alguém já teve vertigem? Você já teve vertigem? Quando? Me fala como que foi a sua vertigem? É uma sensação que você vai ficar tonto, mas não é a tontura de si, entendeu? Eita de acho. Filosófico. Professor, não sei explicar, mas é que minha família tem labirintite, então todo mundo tem isso. E minha família tem labirintite, tá vendo? Começamos com alguns problemas. Porque aí, essa vertigem vai ser traduzida erroneamente como labirintite. E vertigem não necessariamente é labirintite. Caralho, muito doido. Ó, é assim, ó. Ó, deixa eu perguntar uma coisa pra vocês. Talvez não. Eu acho que vocês são outra geração, mas vocês já andaram de ônibus? Você sabe o que é coletivo? Ônibus, sabe? Era para chegar em Gurupi, não tem jeito de ser de ônibus não, né? Se vocês moram fora, só tem gente de ônibus. Se já estiverem em pé num ônibus aqui, assim, ó, em pé num ônibus, tem um ônibus vizinho, o ônibus vizinho começa a sair e você... Já tiveram isso? Você está num ônibus, o ônibus está parado. Tem um ônibus do lado. Você olha para o ônibus do lado e o ônibus do lado começa a sair. E aí você, tem uma sensação que o seu ônibus está em movimento. Quem já teve isso? Porra, não é possível. Ali, aí, alguém normal. Não é? Uma separação que tá visual, que tô pirada. É ilusória, não é? Show! Ilusão de movimento. Ilusão. Mas não, isso, ilusão de movimento.
Vertigem é ilusão de movimento. Vertigem é ilusão de movimento. Quem tem vertigem, por exemplo, medo de altura, porque na hora que a pessoa está na beirada e olha, a sensação de que vai cair. Vertigem. Isso é vertigem. Você vai andar de barco, foram no litoral, agora nas férias, andaram de barco, aí ficou lá o tempo todo assim, né? Aí você saiu do barco e você ficou, vertigem. Sacou? Isso é vertigem. Para você definir a experiência do doente que diz que está tonto e você tem que chamar ela de vertigem, o paciente tem que ter uma sensação de movimento. Ele tem que ver as coisas rodando, flutuando. Ele tem que ter uma sensação de que as coisas estão se movendo. Isso é vertigem, ok? Essa é a experiência de vertigem. Tontura pode ser outras coisas além de vertigem. Olha só, se eu vou colocar aqui, ó, tontura, tá? Professor, então aquele que giram tudo é a tontura. É a vertigem. Se você diz que tá tonta, e eu pergunto para você assim, como é que é a sua tontura? Eu tô olhando, tá tudo rodando. É isso que é vertigem? É. Sacou? Tá. Mas vertigem pode ser uma outra coisa. Vertigem pode ser uma outra coisa. Ou tontura pode ser uma outra coisa. Vai chegar para vocês alguém que diz que tá tonto, que tem tido tontura, e aí você vai perguntar, mas como é que é a sua tontura? E aí ela vai falar assim, olha, eu sinto que as vistas vão ficando turva, escurecendo, uma sensação de que parece que eu vou apagar. Muitas pessoas já sentiram isso, que também é uma experiência muito comum. E é muito comum que essas pessoas, sentindo essa sensação, se queixam disso como tontura, pô. Só que isso não é vertigem, isso é outra coisa. Isso é pré-síncope. Por que não é síncope? Porque não perdeu a consciência, tá? Tem alguns lugares que vocês vão ver como lipotímia. Certo? Beleza. Isso é pré-síncope. E outra experiência que muitos de vocês também vão saber, muitos de vocês vão saber, pelo menos nessa fase da vida, tá morando fora da casa dos pais, que tá morando sozinho fora da casa dos pais pela primeira vez na vida, aí ó, enchendo a cara de cachaça. Com certeza, o pai até hoje não sabe que ela bebe, o pai. E aí você aprende a beber. Sabe quando você tá na mesa do boteco e você começa a beber? E você tá bem, pô. Às vezes sua namorada tá assim, vai devagar, que eu não sei dirigir. Vai devagar. E você fala assim, eu tô bem, pô. E você tá bem mesmo. Você não tá tonto, né? Só que chega uma hora que você tem que ir no banheiro. E na hora que você levanta para ir no banheiro, você é tonta. Você fica... Dá uma quedinha assim, certo? E dependendo do caminho para ir para o banheiro, é difícil, né? Você começa a perceber que, caralho, você fica tonto, como se você tivesse ficado tonto nas pernas, né? E você... Porque se você está sentado, você nem está tonto, cara, você está aqui de boa. Mas quando você tenta andar, e se pedir para andar em linha reta, a polícia parou, e a blitz parou, e o cara anda em linha reta, e você não consegue andar em linha reta, você está tonto. Como é que é o nome dessa tontura tecnicamente? Desequilíbrio. Desequilíbrio. Desequilíbrio não é pré-síncope, desequilíbrio não é vertigem. E até agora a gente está falando de 3 sintomas completamente diferentes, porque esses 3 sintomas, eles têm origens muito diferentes. A vertigem está relacionada com labirinto, ouvido interno, sistema nervoso central também, cerebelo. A pré-síncope está relacionada ao coração, muito mais vezes, e aqui mais relacionado ao sistema nervoso central também, cerebelo. São sintomas que têm mecanismos patogênicos completamente diferentes um do outro. Então, eu não posso tratar a mesma tontura dessas 3 pessoas do mesmo jeito, porque são experiências que são chamadas pelo mesmo nome,
que tecnicamente são coisas diferentes. Sacou? Existe uma quarta. Essa quarta chama de tontura inespecífica. Muitas vezes você vai pedir para o paciente descrever e você não consegue classificar ela como vertigem, pré-síncope ou desequilíbrio. E aí você vai chamar ela de tontura inespecífica. Geralmente, essa tontura inespecífica está relacionada a problemas psiquiátricos. Ansiedade, depressão. Uma sensação de que parece que minha cabeça está flutuando. Não consegue dar uma descrição muito clara do que está acontecendo. Nem sempre, na vida real, é muito óbvio a descrição do que o paciente está sentindo para você conseguir classificar essa experiência. Porque, veja só, é uma experiência, ela é subjetiva. Tem gente que consegue descrever muito bem, tem gente que não consegue descrever porque precisa de palavra, de vocabulário. E aí você não consegue entender exatamente o que é. Mas o mais importante é que não se traduz a experiência do doente tontura como vertigem diretamente. Isso não acontece. Quer ver uma outra coisa? Ó, a gente estava falando disso aqui, né? Quer ver uma coisa? A pessoa chega e fala para você, o que foi que aconteceu? Aí eu falo assim, eu desmaiei. Desmaio é um termo inespecífico, ok? E aí você traduz isso como, quer ver? Síncope. E aí eu vou dizer para você que desmaio é diferente... Cacete. Não. É diferente de síncope. É assim, ó. Não necessariamente desmaiar é ter uma síncope. Ok? Quando eu digo que alguém teve uma síncope, isso parte... Isso é um diagnóstico intermediário. Isso já é um primeiro entendimento do que está acontecendo com a pessoa. Então, é a mesma coisa, a altura, eu acho que é uma vertigem, isso é um diagnóstico intermediário, porque eu já consigo entender, por trás da vertigem, eu tenho mecanismos fisiopatológicos próprios. E aí, eu consigo entender por que ela está com vertigem. Quando você tem a vertigem de olhar o carro se mover, é porque existe uma ligação entre o ouvido interno e o olho. Parte do equilíbrio é dado por questões visuais, né? E aí ele cria uma ilusão no ouvido interno. O ouvido interno não percebeu que houve mudança. O ouvido interno, a areinha lá do labirinto nem se moveu. Só que o olho moveu. E aí eles ficam brigando um com o outro. Que porra é essa? Aí você fica tonto. Então tem um mecanismo próprio. Síncope é uma perda de consciência com um mecanismo próprio. Síncope tem uma definição precisa. Síncope é perda de consciência transitória, breve, com recuperação autolimitada e completa, associada à hipoperfusão cerebral global. Isso é síncope. Se não for isso, não foi síncope. Quer ver? Você chegou em casa, um ladrão entrou, deu uma porrada na sua cabeça e você desmaiou. Você teve uma síncope? Não. Você teve uma concussão cerebral. Você perdeu a consciência por trauma direto. Trauma contuso direto. Você perdeu a consciência por trauma, não por síncope. Isso não foi uma síncope. Você é diabético, usou a dose de insulina alta demais, ficou em jejum por muito tempo, você ficou com hipoglicemia e apagou. Isso é síncope? Não, isso é hipoglicemia. Isso é outra coisa. Tá? Você bebeu demais e na intoxicação alcoólica você convulsionou e você perdeu a consciência. Isso é síncope? Não, isso é convulsão. Então, perder a consciência não pode ser traduzido simplesmente como síncope. E eu tenho que traduzir isso, eu tenho que ouvir a história para poder traduzir. Então tem um problema em semiologia, quando vocês começam, que aí tem lá aquele negócio, aquela revisão de sintomas ali, interrogatório sintomatológico, e tem lá assim, síncope é desmaio, não sei o que, isso aqui. Tá errado, porra. Não é.
Sintomas são conceitos médicos específicos. Elas têm uma definição específica. Então, eu preciso traduzir de forma precisa, não de qualquer jeito. Fala. Tá. Tudo isso eu estou falando para dizer que quando o paciente chega, eu gosto de falar que ele chega com um problema, certo? Que eu tenho que traduzir ele como um sintoma ou um sinal. Eu faço uma forma de tradução. Às vezes ele vai chegar tentando traduzir, mas você não pode aceitar isso, né? É você que tem que interpretar o que ele está sentindo. E aí você traduz, até chegar num diagnóstico. Essas traduções todas, elas dependem de uma linguagem fisiopatológica. Você viu que quando eu traduzi síncope, eu traduzi um mecanismo fisiopatológico. Para ter síncope, eu preciso de hipoperfusão cerebral global. Eu preciso que, por um momento breve, o cérebro não receba sangue, fique sem oxigênio e ele desliga. Tuf. Aí eu caio, aí o sangue volta e aí começa a subir as letrinhas da BIOS assim e deu uma resetada no computador, certo? Eu preciso que aconteça isso. Se não aconteceu isso, não foi síncope, pô. Porque o mecanismo fisiopatológico é esse, certo? Massa. Então, por isso que semiologia tem que caminhar com fisiopatologia. Senão eu não entendo por que as coisas aconteceram, pô. Eu preciso entender por que as coisas aconteceram. Eu preciso que alguém me diga, o que você está sentindo? Eu estou sentindo isso. Você já imaginar os mecanismos fisiopatológicos envolvidos na produção daquela sensação ou daquele sinal. A linguagem médica é uma linguagem fisiopatológica, de entendimento mesmo. Eu falo que a semiologia é você ter vocabulário e a fisiopatologia é você ter semântica. É a fisiopatologia que dá sentido para aquele vocabulário. Aquelas palavras, o sentido daquelas palavras, o sentido é fisiopatológico. E a gente tem que tirar isso do estudo das doenças e não do estudo dos doentes. Muito foda, né? E aí, semiologia está preocupado com as diferenças de apresentação e a patologia está preocupado com o que é semelhante nas apresentações. Então, de 100 pacientes diabéticos, a semiologia está preocupada em por que os 100 são tão diferentes um do outro. E a patologia está preocupada em dizer que, olha, os 100 são exatamente igual, a glicemia sobe do mesmo jeito, o pâncreas está zoado do mesmo jeito, está produzindo pouca insulina do mesmo jeito. Mas as duas se encontram no cuidado do paciente.